Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Bruna e eu sou a criadora da lojinha da Corujitos, que é uma lojinha online do Instagram, que eu produzo materiais e brinquedos pedagógicos e educativos para crianças. Eles são lúdicos e sensoriais, além de ser 100% personalizados e feitos à mão. Eu faço por ser personalizado, eu faço tipo uma mini entrevista com quem está encomendando, para saber em qual grau de desenvolvimento a criança está, quais as atividades que a criança mais faz. Então, a partir de algumas informações, eu ou dou alguma ideia de atividades, ou a própria pessoa pode inventar uma atividade, ou já vir com a ideia pronta e o nível de atividade, o grau de dificuldade, eu sempre boto um pouco mais elevado do que o que a criança já está acostumada a fazer, justamente para que haja esse estímulo é, de aprendizado. Bom, e quando a criança utiliza esse tipo de material, desenvolve várias coisas, como coordenação motora fina, desenvolvimento cognitivo, intelectual, alguns sentidos como audição, um chocalhinho, o tato, que é a parte sensorial, o visual principalmente, além da imaginação, criatividade, a memória, a estratégia, enfim, é um material muito rico de atividades. Por ser tão rico em atividades, prende a atenção da criança e a ponto de afastar ela, principalmente das telas, o que é um ponto muito positivo, principalmente hoje em dia que as crianças estão tendo muito acesso a telas e o desenvolvimento está caindo bastante. Vocês a fazer o cubo sensorial de atividades. Ele tem um tamanho de 20 por 20. É o produto que mais sai na lojinha do Corujitos. Ele é um produto barato de se fazer, portanto ele é rentável, né? O lucro dele é bem bom, bem satisfatório. Então ele é feito com, não faço ele 100% de feltro, porque o feltro ele cria bolinhas e eu quis fazer um material pensando também nas mães, que é o que? É a parte da higienização do material. Então ele é feito de tecido, eu faço com Oxford, que é um tecido que não amassa tanto como o tricoline e ele não perde a sua cor nas lavagens. Então faço ele de Oxford todinho, entretelado. Dentro ele tem uma manta acrílica antialérgica e todo o restante é feito com botões, zíper, velcro e o próprio feltro. Então eu fiz um material com que pudesse até mesmo ser levado à máquina, para lavar na máquina. Eu sei que as mães não têm tempo, eu sou mãe, então eu também pensei em mim, minha filha é asmática, então tudo tem que estar sempre muito limpinho e eu também não tenho tempo de ficar lavando a mão. Então, você pondo na máquina, num ciclo que seja mais delicado e pondo para secar bem direitinho, não dá defeito na peça. Tudo que tem na peça, tudo que foi feito para criança, sempre eu colo e costuro e testo, puxo mesmo, que eu sei que criança puxa, quer arrancar, quer botar na boca. Então, tudo que for um pouquinho menor, você tem que ter uma segurança grande. Bota uma linha forte, pode até costurar a mão, sempre cola e costura. Brinquedo para criança não é só brincadeira para gente que confecciona. Tem que ser um material seguro, 100% seguro, para a criança poder brincar bem, aprender e se desenvolver bem legal. Vamos lá? Então, essa é a entretela que eu havia falado. Um ladinho é com cola, tem tipo uma cerinha, e o outro lado é sem. O Oxford desfia bastante. Tecido sintético, ele não perde a cor nas lavagens e não amassa tanto, mantendo a peça sempre bonita. A entretela vale super a pena botar nas peças, ela dá uma qualidade maior, uma estrutura muito boa. Então a gente bota a colinha para baixo e prende ela no tecido. Lembrar de não deixar o ferro tão quente, senão a entretela ela começa a enrugar e vai ficar feio, né? Então tem que retirar e colocar outro pedaço. E aí é mais gasto de material. Então sempre ficar atento na temperatura do ferro.
para que fique realmente bem presinho. Aqui entre a tela colada, a peça fica com outra estrutura, fica muito melhor. Eu sempre deixo essa margem passando dentro da tela, por mais que gaste mais material. Mas como eu faço sempre as faces todas de uma vez só, com o tecido desfia, não quero fazer exatamente o mesmo tamanho e prejudicar aqui a margem da face, né? Na hora de costurar, pode ser que aqui fique desfiando na página. Então aqui eu passo uma costurinha de segurança na máquina, certo? E só quando eu vou montar o cubo que eu tiro eu tiro o restante do tecido para poder fechar o cubo. Os tecidos já estão entretelados, então vou passar agora uma costurinha bem fininha em toda a borda da entretela para que não desfie, certo? Para que ela também fique bem mais presinha, não corra o risco de descolar. E quando a gente for montar o cubo, cortar todo esse excesso de tecido, ele evite desfiar para não estragar a atividade que vai ficar aqui na frente. E, consequentemente, quando a gente for finalizar a peça, não fique aquele tecido esgarçadinho, certo? Então, uma costurinha bem na bordinha, só mesmo para segurar o tecido, certo? E eu mostro para vocês bem de pertinho. Bom, já aqui bem de pertinho, vou mostrar o calcador que eu uso. Esse é o calcador que eu uso. Ele é todo transparentezinho, tá vendo? Ele facilita muito na hora de costurar o feltro, porque às vezes a gente bota uma linha, um desenho, e para seguir aqui dá para ver do outro lado. Então, para você seguir todo o desenho é muito mais fácil. E o que vem já na máquina, o que é todo de aço, ele é tapado, então não dá para visualizar o que tem por baixo, certo? Então esse é excelente. Se não me engano, é um calcador de patchwork, e ele é excelente e ajuda bastante. Então, todos aqui já estão costurados, certo? E agora é só partir para confeccionar as atividades por aqui. Bom, aqui a gente chegou na etapa de iniciar a montagem das atividades. Então, para organizar, eu separo todas as atividades que eu quero numa lista e boto atrás cada atividade que vai ser. Escolho a cor adequada. Então, essa atividade aqui vai ser de mãozinhas. Essa aqui vai ser uma central de atividades. Aqui um labirinto. Aqui uma maçã furadinha. Aqui vai ser de formas geométricas. E aqui vai ser um sapinho. Então, já deixo tudo bem separadinho para que as cores não atrapalhem a atividade em si, não fique muito parecido. Então, eu gosto de cores que contrastem, certo? Então, a primeira atividade que a gente vai fazer são as mãozinhas. A gente vira, já fica a margem da costura aqui para a gente saber o limite da atividade. Esse é o molde da mãozinha, certo? Que por sinal é a mão da minha filha. Então, vai ser uma mãozinha aqui e outra aqui assim, certo? Sobre o feltro. O feltro ele tem um lado mais peludinho e o outro ele é mais lisinho, certo? Tem gente que faz o tratamento do feltro para ele ficar um pouco mais rígido e eu preferi por não fazer, porque você bota cola, se não me engano cola, maisena, não sei ao certo. Mas como isso fica até feedback de mães, como as crianças botam na boca às vezes o material, então não achei legal que tivesse cola no produto a ponto de entrar em contato com a saliva da criança. Então, a gente pega aqui. Lembrando que sempre é de um lado, depois se bota do lado avesso, certo? Para sempre esse lado, que é mais peludinho, ficar para dentro e o lado melhor, que é o mais lisinho, ficar do lado de fora para melhor acabamento. Tá bom?
Bom, aqui no ângulo bem mais perto para vocês, aqui a gente já colou a mãozinha, certo? Tenta passar uma costura bem rente aqui, certo? Para prender tudo certinho. Eu tô usando a linha branca, você pode usar uma begezinha. Ou, de acordo com a cor da mão que você for usar. Eu sempre pergunto aos pais ou a quem tá fazendo a encomenda, se eles querem alguma referência de cor de pele. Então, pode ser pele negra, pele branca, enfim. Eu tento representar ao máximo a criança, eu quero que a criança se sinta sempre representada no brinquedo que ela está usando. Pronto. Terminou a costura, bem na pontinha, como vocês podem ver, bem na pontinha. Aí a gente tira todo o excesso. Aqui tá a mãozinha. Agora aqui a gente vai fazer as unhas de velcro. E aqui na palma da mão vai ter uma tirinha de velcro também. Mãozinhas recortadas, costuradas. Agora a gente vai botar as unhas em velcro e um velcro na palma da mão, certo? Essa aqui já deixei pronta, então vai ficar dessa forma. Deixa eu ver. A unha. Esse é o lado fofinho do velcro, você pode escolher qual lado quiser, certo? E aqui a gente vai botar ainda o velcro da palma da mão, ok? Então, fazendo essa daqui para vocês verem. Agora a montagem da página, certo? Bota mais separado da borda, que aqui ainda vai ter a costura do cubo. Então, deixa um pouquinho aqui assim, tá bom? A gente só vai costurar aqui a parte do velcro. O resto vai ficar soltinho, tá bom? Vou colocar no ponto zigue-zague. Aqui eu tenho um pequenininho, um médio e um grande. Vou botar no médio, tá bom? Primeiramente eu passo uma costura unindo esses dois, o zigue-zague aqui. E depois com o zigue-zague eu prendo todo ao redor. Vamos lá? Dessa forma a criança pode brincar aqui, grudando todos os dedinhos. E assim ela visualiza a mãozinha dela. Então, primeira atividade pronta, vamos para a próxima. Primeiramente a gente desenha todos os moldes para recortar. Vamos lá. Os círculos aqui a gente deixa para cortar depois, certo? Aí vai bordar, vai costurar aqui em outro vermelho. E aqui eu vou ensinar um truquezinho para vocês, tá bom? Tem esses pontos aqui para ajudar a fazer a casa de botão. Então eu vou pegar esse aqui, deixa eu ver aqui.
Vou pegar um desses aqui, esse aqui costura em cima e embaixo, vou pegar um desses dois, certo? E vou fazer como se fosse bordado. Já que eu não tenho máquina de bordar, como esse ponto é um zigue-zague mais apertadinho que esse aqui, então vou usar ele que vai dar um efeito de bordado. Aqui eu vou fazer uma costurinha reta, normal, o menor ponto que tiver, e aqui depois a gente vai pro bordadinho. E aí agora a gente vai fazer esse efeito bordado com um ponto que faz a casa de botão. Vamos lá para a terceira atividade do cubo. Essa atividade vai ser a atividade do labirinto. Então a gente vai precisar da face, um tule. Esse é um tule com a trama bem apertadinha. Acho que é tule Illusion o nome dele. Ele é melhor de arrastar o material por dentro. E a unha não engancha, ele não se deforma. O outro que tem a trama mais abertinha, ele qualquer coisa ele deforma, engancha e puxa e acaba não ficando tão legal, certo? Os moldes são esses, molde em zigue-zague, em chevron, né? E o outro em ondas. Então a gente vai cortar dois moldes desse e dois moldes desse. Ele no meio vai ficar sobreposto, a gente vai costurar aqui. E outros desses vão ficar do outro lado aqui, formando um caminhozinho fininho. A costura é um U e aqui no meio. Deixa essas duas partes abertas para depois a gente inserir ou os botões ou a bolinha. Vai depender do que você preferir, tá bom? Então vamos lá para a montagem.
Essa é a atividade do labirinto finalizada. Por dentro é o tule. O lugar que a gente deixou aberto aqui sem costurar. Já coloquei umas miçanguinhas de estrelinha e de bolinha, certo? E agora a criança pode passar o tempo dela só arrastando, tanto em ondas como em zigue-zague. Dá para fazer vários formatos de labirinto, bem legais. E agora vamos para a quarta atividade, certo? A gente vai precisar, essa vai ser a atividade das formas geométricas. Como é num cubo e é para criança pequenininha, em cada ponta do cubo vai ter uma fita prendendo essa forma geométrica, certo? Então, vai e volta, vai e volta. Então, a gente vai cortar 3 dessa, 3 de cada um. Por que 3? Uma a gente costura na face do cubo, outros 2 a gente faz um sanduichinho. A fita vai aqui dentro, certo? De um lado é velcro, do outro não é nada. Então, aqui a mesma coisa. O que vem aqui é o outro lado do velcro, certo? Então, vamos lá para a montagem. Essa é bem simples. Agora, nas outras partes, ainda vai costurar todo o velcro, certo? Das 4 partes. Pronto, depois de todos os velcros da segunda parte costurado, vou pegar mais uma parte. A gente vai botar a fitinha dentro, certo? Vai ver o lado certo. Bota a fita dentro. E esse aqui vai por cima, ok? Aqui, passar uma costurinha. Costura reta mesmo na beirinha. Faz esse mesmo processo nos 4. Bom, terminar de costurar todos. Botou a fitinha. Vai ficar dessa forma. Cada fitinha, vou costurar na pontinha, em cada vértice do quadrado, certo? Então, ele vai ficar soltinho. Bota um tamanhozinho maior, para ficar com essa folga. Vamos lá agora para a quinta atividade, que é a atividade central de atividades, né? Então, a gente vai precisar de atacador. Tem dois modelos de atacador. Uma argolinha dessa, ou qualquer outra. Pode ser de chaveiro. Botei 2 botões de diferentes tamanhos. Um zíper comum. E esse cadarço achatadinho. Não sei se dá pra ver. Cadarço. E com o molde que a gente vai usar em outra atividade, que é o molde da língua de sapo.
A gente vai fazer esses dois moldes aqui. Eles vão ficar assim. Vai ter uma casinha de botão em cada lado. Então, aqui vai ser botão. Aqui vai ser zíper. E aqui os atacadores, certo? Essa é uma central de atividades. Com atacador, dois tipos de atacador. Aqui, zíper. E botão pequeno e um botão grande. Vamos lá para a montagem? Oi, gente. E agora a gente vai para a última atividade, que é a atividade do sapinho. Então, vai de dica, certo? Às vezes a gente quer fazer uma figura, usar alguma imagem, e a gente não acha o molde dela. E eu, quando não acho o que eu quero, eu desenho e faço o meu molde com o meu desenho. Mas às vezes demanda muito tempo e eu quero pegar algo mais fácil, mais rápido da internet. Mas não tem um molde. Então, exemplo, esse sapinho. Olhei o sapinho, gostei do sapinho. Tinha molde? Não tinha. Então, você faz o seguinte, pega a imagem, imprime e você vai desmembrando a imagem. Exemplo, o sapo, né? Primeiro eu vou recortar o rosto inteiro, completo. Passo para o papel, se você quiser guardar o molde. Passo o papel ou passo direto para o feltro, desenho a parte externa e recorto. Então, você vai do fundo da imagem para os detalhes. Então, aqui no caso do sapinho vai ser recorta a imagem inteira, passa pro feltro ou pro papel. Terminou aqui, corta essa parte e você vai usar só isso aqui. Passa pro papel ou pro filtro, recorta. Depois a parte interna, depois a língua, depois o fundo. Certo? E nos olhos, primeiro com a borda branca, passou pro papel ou pro filtro. Depois a preta, depois a branca de novo. Então você vai recortando por partes. Daí você consegue usar qualquer imagem. Se você for desmembrando ela, você vai ter seu molde. Se já quiser deixar salvo, já passa para o papel, recorta, utiliza e guarda. Você ter o molde já pronto facilita muito a vida. Agiliza esse tempo, enfim. Então é uma dica bem válida. Então bora lá para a última atividade. Bom, então vamos lá para a montagem da última atividade do cubo. Então, lembra que eu falei que é só desmembrar a imagem do fundo
parte branca dos olhos, parte preta. Depois vamos tão devagarzinho. Aqui o queixinho, fundo da boca, aqui a língua, céu da boca. E que a gente faz os olhos com essas miçangas. E aqui o narizinho com miçanga miudinha preta. Certo? Aqui vai ter uma língua. Tem um molde da língua. O molde já está recortado. Eu botei um pouquinho só a mais do molde, certo? Um dedinho só a mais. Aqui dentro da língua vai ter um elástico. E a língua vai ficar indo e voltando. Esse é o elástico. O elástico deve ter 1,5 cm. A gente vai botar por dentro da língua e vai ficar com esse movimento de estica e puxa. Então, vamos lá para a montagem. Bom, e finalmente a gente já terminou as 6 atividades. Então, o sapinho, depois de costurado, fica assim. E a linguinha vai e volta. O olho é sensorial, o nariz também. Tá estourando, né? Então, primeiro, uma atividade, sapinho. Segunda, labirinto, com bolinhas, estrelinhas. Central de atividades, com atacadores, zíper e botões. Da maçãzinha, tem que passar pelos buracos. Coordenação motora. Noção de espaço. Então, joguinho bem legal. Maçã, folhinha, joaninha sensorial. Conhecimento das formas geométricas. Então, coordenação motora fina, pareamento de cores, conhecimento das formas e o conhecimento das cores. Então, muita coisa em um só. Você podia até ainda colocar um número aqui, 1, 2, 3, 4. Então, ainda aprender cor, aprender número, pareamento de cores, coordenação motora fina, em uma atividade só. E a sexta atividade, que é a da mãozinha, que é a que mais pedem por aqui, onde a criança se identifica bastante e pode brincar muito com ela. Vai fazer várias coisas. Como eu falei antes, você pode perguntar também questão de cor da pele, para a criança se sentir mais representada ainda, além do tamanho da mão ser menorzinho. Ver a sua cor também aqui é importante, sabe? Eu acho importante, a criança fica feliz quando é representada. Então é isso, a gente agora vai montar o cubo, certo? Juntar todas essas atividades, montar o cubo, encher, finalizar e depois vender. Bom, vamos lá. A gente vai ter algumas mudanças, certo? Esse calcador de plástico, esse aqui, a gente retira ele, não vamos mais usar.
Vamos voltar pro tradicional, certo? Porque como agora vão ser 2 páginas, ele vai precisar ser mais resistente. Além da agulha, essa que eu estava usando aqui é a 14. E essa aqui é a 21. Ela é mais grossa, então é mais difícil de quebrar. Então a gente vai fazer essa troca. Além da linha, eu estou usando a linha de pesponto, certo? Como eu tenho bastante aqui em casa, ela é uma linha mais forte, então vou usar ela. Como a costura vai ser embutida, não vai aparecer nada. Então vou fazer essas 3 mudanças. Vamos lá para a montagem então. Vou começar com essas 2. Vocês também podem enfeitar mais, caso queiram. Às vezes eu enfeito mais, às vezes não, depende da criança. Às vezes muitos estímulos acabam prejudicando no aprendizado. Então, às vezes atividades mais simples, elas funcionam melhor. Mas depende da criança. Então, vamos lá. Então, do lado da outra, lado direito com lado direito. E ainda passar a costura aqui, certo? Eu nunca costuro da pontinha da pontinha. Sempre deixo meio centímetro em cada um, para depois não atrapalhar e não ficar a pontinha amassada quando a gente desvirar o cubo. Então vamos lá. Então vai ficando assim. Não aparece nada. Tem que ter sempre cuidado para não prender as atividades como essa daqui, acabar costurando por cima. Então bota sempre tudo para dentro. Pode até tirar assim. Vamos lá. Agora aqui na segunda página, a gente escolhe uma das páginas para botar agora embaixo, certo? E aí vai ser ou o topo ou o fundo do cubo. Eu vou pegar aqui a segunda, depois vai ficar aqui assim, certo? Vai montar ele todo pelo avesso. Vou fazer da ponta. Aqui como fica, certo? Fica com um T grandão, todas as atividades. Comecei com as 4 centrais, todas em pé, uma embaixo e uma em cima. Agora a gente vai juntando essa face com essa com essa. Vamos fechando o cubo, certo? Os 4 lados, os 6 lados, na verdade. Então, daqui, essa lateral vem com essa lateral. E assim, vamos fechando. Ok? Vamos passo a passo. Vamos lá. Pegar uma das faces da ponta, juntar com essa próxima. E vamos fechando o cubo. A gente vai se basear por essa, certo? Faz aqui assim. Vamos fechar esse lado e esse lado. Vai fazer quase um cubinho. Vai ficar assim.
Vamos fechar assim, ok? Depois aqui, e fecha. Então, vamos lá. Verifica lá no fundo, vê. Todas aqui. Agora vai fazer o seguinte, aqui a tampa, vamos fechar esse lado, e no último que vai ficar aberto, a gente vai fechar só até aqui. Só para formar o vérticezinho, as pontinhas, então a gente vai estar fechado aqui atrás, vamos fechar aqui e até aqui. Esse espaço vai ser o que a gente vai ter para desvirar todo o cubo, depois a gente faz uma costurinha à mão embutida, certo? Bom, vamos lá. Agora é a hora mais difícil, que é para desvirar o cubo num espaço pequeno. Mas, vamos lá. Ó, lembre que tudo foi costurado e passado cola. Então, para ficar bem seguro. Vou deixar a abertura. Aqui é a abertura, certo? Então, vamos lá, passar tudo por dentro. Bom, gente, já adiantei aqui. Essa é a espuma acrílica. Essa é antialérgica, certo? Esse aqui vem um saco de 1 quilo, então dá pra 2,5 cubos ou dois grandes e um menor. Agora bem cheinho, a ponto de ele quica também, certo? Aí, já tá bem cheinho, bem firme. Olha como ficou. Falta só agora fechar esse pedacinho, certo? Bom, vamos lá. Para fechar esse pedaço do cubo, eu peguei a linha de pesponto, mas eu botei ela em fio duplo. Então aqui, quando eu dobrei, aqui tem 4 fios. Pra ficar uma costura bem forte e não arriscar torar, porque não tem coisa pior do que você tá fazendo a costura embutida e a linha tora, você tem que refazer. Então, vou tentar mostrar pra vocês bem de perto. Vamos lá. Aqui a costura tá embutida, né? Então, vou fazer um pontinho pra ver, por dentro, bem entre uma e outra. Depois a gente tira o restinho da espuma que vai saindo.
Então, por cima do tecido, faço, entro e saio no verde, pontinhos curtinhos, e faço no amarelo. Fica aqui. Entro e saio no amarelo. Tá dando pra ver? Sempre em um em outro. Pontos pequenininhos para não ficar a costura larga e ficar com o tecido parecendo que está com defeito ou mastigado. Ter paciência, mas vai ficando folgado, depois você puxa e a costura inteira se ajusta. Então, por isso tem que ser uma linha forte. Já quebrei até a agulha puxando. Olha aqui agora. Segura. A espuminha saiu aqui, mas a costura inteira fica embutidinha. Tá mastigadinho aqui, mas quando terminar tudo, vai ficar bem bonitinho. Então, vou costurar, depois mostro o resultado a vocês. E pronto, gente, finalmente terminamos o cubo sensorial de atividades. Vou mostrar agora. E atividade em botões, botão bem presinho, certo? Ele bota do zíper. Ele pode botar um adaptador no zíper maiorzinho para ser mais fácil de pegar. Eu prefiro assim pequenininho, justamente para ficar mais difícil para criança. Mas sei que é necessário. Atacadores, atividade da maçã. Atividade bem legal. Atividade das mãozinhas. Forma geométrica, pareamento de cores. Como é o cubo, a gente bota essas fitinhas para não perder as pecinhas, certo? Labirinto. Várias bolinhas. Você pode fazer vários tipos de labirinto. O labirinto é muito bom. Prende bastante a atenção das crianças. E o sapinho linguarudo. E a língua estica. O olho é de bola, sensorial também. Narizinho. Então ele é estímulo visual e sensorial. Certo? Você pode botar um chocalho dentro do cubo ou em alguma pecinha. É um cubo muito versátil. Vende bastante. Parece muito difícil fazer, mas é fácil. Se você tem dos moldes e paciência, é tranquilo de fazer. Então, gosto bastante. Queria agradecer pela oportunidade de poder dar essa aula a vocês, pelo convite, receber o convite para botar essa aula na escola de costurar. Não faço parte da escola de costurar, mas eu sou CMC 8 já, 7 ou 8, se não me engano, e eu tenho um curso de fantasias infantis. O Corujitos surgiu a partir de vídeos que eu via da Diana durante a pandemia. E eu comprei essa máquina de costurar, sem saber costurar nada. Então eu comecei a costurar o básico e meu trabalho não era tão satisfatório como eu queria, tão legal quanto eu queria. Até meu marido me dar o curso da Diana, o CMC, e sabe, um boom na vida. Técnicas de costura que
que eu aprendi quando eu pus em prática, meu Deus, porque eu não fiz isso antes e a qualidade da minha costura ficou infinitamente melhor. Claro que tudo requer treino, então foi uma mudança na minha vida. O crossfit não é minha renda principal, porque eu não tenho tempo, mas às vezes ele supera o meu salário. Além de costureira, eu faço roupas para mim, para meu marido, para minha filha. Eu também sou professora de educação física, de judô, de natação, sou árbitra de atletismo, ainda faço bolos para vender fora. E mas a costura, como foi sempre meu amor, mesmo sem saber costurar antes, realmente mudou minha vida. Eu via minha avó costurando. Hoje eu costuro roupas dos vizinhos, de toda a família, faço concertos e realmente é um nicho bem lucrativo. A parte de artesanato também é bem lucrativo, por mais que não seja tão reconhecido por ser um material artesanal, né? Feito à mão, muitas vezes ele não é tão valorizado. Mas quem sabe o valor desse produto e do quão benéfico ele é para as crianças, sabe que o valor cobrado é justo pela qualidade. Você pode ver que a qualidade dele é boa. Você utilizando materiais de qualidade, sabendo escolher os materiais, você pode botar o seu preço, você sabe que vai valer esse preço, entendeu? Claro que vai de acordo com a região e tudo mais. E é isso. Agradecer, espero que gostem, que aprendam. Botei para ensinar aqui o produto que mais vende na loja. Vocês podem dar uma olhada lá também. Tem diversos, diversos materiais. Vocês podem também inventar diversas coisas. Esse aqui eu indico mais ou menos para até 1 ano e meio. Mas como eu falei lá no início, como existem crianças neurodivergentes, às vezes a idade não bate com o desenvolvimento da criança. Então, talvez nem tenha limite. Você pode fazer um tapetão só sensorial para adolescentes que têm alguma limitação neurológica ou motora também. Você pode vender em clínicas de fisioterapia, em clínicas, em escolas, em creche, fazer lembrancinhas de aniversário, dar de presente, enfim, é um nicho muito bom, muito de vender, basta você saber divulgar. Redes sociais hoje estão em alta. E o boca a boca, que é sempre o seu melhor cartão de visita. Então, muito obrigada, espero que gostem e beijo para vocês.